Sejam bem-vindos a uma nova edição do podcast Agro 360, o podcast oficial aqui da feira. Nós estamos entrevistando representantes, produtores rurais, empresas participantes nesse ano de 2025. É claro que tem chegado muita informação bacana pra gente aqui. E a gente recebe nessa tarde de hoje Gustavo Zolucci, diretor comercial da empresa, uma das empresas patrocinadoras oficiais aqui da Agro 360. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, agradeço a todos que vão ver esse podcast aí. Tomara que seja proveitoso para todos, né? E é um prazer participar mais um ano como patrocinador também oficial dessa grande feira do sul do Tocantins. A turma que faz esse evento aqui tá de parabéns, com todos vocês também. É um orgulho em participar com vocês. Olha, tô vendo aí, já tá no segundo dia, quase início de tarde, né, Gustavo? Você estava o ano passado também, tá sempre aqui, a galera tá chegando e compartilhando desse conhecimento, né? Exatamente. Estamos aí para apresentar, com o stand nosso, estamos aí para apresentar os produtos, apresentar até os nossos vendedores da região, atender clientes, atender amigos também, né? Que passa lá, tomar um cafezinho conosco, falar de negócio, falar do dia a dia nosso, que é importante. Esse network é muito importante para todos e para a empresa também. Eu tô falando da Zolucci com muita naturalidade, mas talvez tenha alguém ainda que não conheça a empresa. Como surgiu a Zolucci? A Zolucci hoje, a Zolucci Nutrição Animal, tem 20 anos que já está no mercado aqui em Goiás, certo? Foi uma parceria que meu pai começou ali em 2003 com o pessoal da Salute de Minas, que era de Minas Gerais, ela vem oriunda de Minas Gerais. Meu pai começou como parceiro deles, sendo sócio, trazendo a Salute Goiás para Goianésia. Goianésia, Goiás, onde que é a nossa empresa, a parte fabril nossa é toda lá. E com o decorrer do tempo, meu pai comprou as cotas do pessoal da Salute de Goiás e transformamos o nome Salute em Zolucci, que era um nome parecido, porque a gente fez toda uma avaliação, vamos falar assim, um valuation da empresa e viu que tinha que ser um nome parecido, né? Somos amigos, o pessoal da Salute ainda, de Minas Gerais, só que a gente tocou daí pra frente a nossa marca se transformando em Zolucci. Até que a gente fala, Zolucci, a evolução de uma marca, né? Então a gente vem nesse crescimento aí também desde 2016, com nova gestão, com novos desafios, com novos investimentos, e viemos crescendo de escada, né? Dia após dia. Então a empresa, hoje a gente fala evolução de uma marca, ela já tem 20 anos de mercado. Atendemos já hoje 7 estados, Goiás. 7 estados. Goiás, que estados são esses? Tocantins, Mato Grosso, Pará, Bahia. 6 lojas no Ceará que representa a gente também. Tem a parte de São Paulo também, que tem um pessoal que representa a gente lá. Hoje a parte nossa é muito assim, nós fazemos... tem o nosso representante comercial que faz a venda direta pro pecuarista, certo? Que seja pecuarista ou até o lavorista, que a gente mexe também com a parte de semente e forrageira, certo? E tem a parte de herbicida de pastagem. Agora nós podemos falar um pouquinho disso aí também, já fazer um merchan, né? Então tem toda essa parte que nós atendemos, vendemos direto para produtor e vendemos também para lojas que são parceiros nossos, que tem os produtos nossos na loja, que vende em todos os 7 estados brasileiros aí também. Muita atuação. Isso. Pegando aí as principais regiões produtoras. Exatamente. Tem regiões que a gente é mais focado, né? Vamos dar um exemplo. Aqui a feira já o pessoal, o Douglas, o Diego já é amigo nosso. A câmera que eu olho ali, só para saber? Então pronto. Então tô olhando ali o pessoal que tá olhando. Então pessoal, então assim, ó, essa feira que nós participamos, acho que nós estamos no 4º ano, desde o início mesmo, né? Com o Diego e com o Douglas. O Douglas inclusive estudou comigo, fez zootecnia comigo lá em Goiânia, nós formamos juntos. Então já sou parceiro deles tem tempo. Não é só pelo ser parceiro e amigo dele, mas essa feira é bastante interessante para nós porque é uma área de atuação muito grande. Região Gurupi, região de Peixe, que vai entrando ali também para o Paraná, para Arraias, lugares que nós temos também propriedades nossas de fazendas, né? Temos ali em Porangatu, ali, que já é no norte do Goiás, entrando no sul do Tocantins. Então, para nós é interessante essa feira, através do network, para fazer vendas também e comercializar nosso produto. E aí, falando em produtos, quais são os principais do portfólio de vocês? Você destaca principalmente pensando nessa região. Certo. Hoje nós temos mais de 90 produtos em nosso portfólio. Eu falo muito para os representantes comerciais nossos, hoje nós temos em torno de mais de 40 representantes comerciais, que seriam nossos vendedores a cada região. Nós temos que focar em cada propriedade, em cada fazenda, ver o que o cliente necessita, o que o produtor rural necessita. Porque como tem uma gama grande de produtos, não pode sair indicando cada produto, né? Então, hoje, para a região que a gente fala aqui, é basicamente assim, nessa época agora está entrando na seca, né? Apesar que está chovendo aqui ainda, mas está entrando o período da seca, aí nós temos produto mineral ureado, temos proteinado de baixo consumo, proteinado de alto consumo, aí tem os novos, né? Cada produto tem um produto de alto consumo, que é um proteinado, que é o X-Tudo,
o de baixo consumo, certo? Que já é a parte mais técnica, 0,1 do peso vivo. Aí nós temos o Z-Seca 30, tem o Desmama, porque é essa época agora com o pessoal que faz a parte de cria, né? Que produz bezerros. Tem a parte do Desmama também, que é um produto proteinado de 0,3% do peso vivo. Então tem vários produtos que cada região vai melhor ali, depende do que o proprietário precisa da fazenda, a gente está pronto para atender e indicar. Então, você falou em fazer algo mais personalizado. Eu quero já te perguntar justamente sobre essa capacitação aí para esses representantes. Porque às vezes, né, Gustavo, a gente quer vender, na ânsia de vender. Mas o que é vender nem sempre é o que é bom para quem está lá na ponta. Exatamente. Como que funciona essa liderança de vocês, esse treinamento de vocês, para justamente entender o que o produtor precisa, o que o pecuarista precisa? Certo. Hoje, com 20 anos de empresa, né, eu estou no comando aí da parte comercial, como gestor comercial. Tem uns que falam diretor comercial, eu gosto de falar gestão, né? Que eu gosto da palavra gestão. Tudo hoje, qualquer empresa que você entra, qualquer coisa que você faça, que seja numa fazenda, você tem que ter uma gestão, tem que tocar como se fosse sua empresa. Então a parte de gestão dos representantes comerciais, nós fazemos um treinamento todo ano, certo? In loco. A maioria das vezes é na nossa própria região, que é em Goianésia, leva o pessoal para a fábrica nossa lá, certo? Levamos para lá. Esse ano foi bem bacana que a gente fez em Porangatu, juntamente com a feira, que é a Expopec também, que é parceira nossa lá. Fizemos esse treinamento com a turma. Que jeito fazemos? Juntamos 42 representantes nós temos nesse momento. Fica 2 a 3 dias, certo? Vamos falar numa salona, né? Reservada com todos nós e fazendo treinamento. O jeito que a empresa é tocada. A gestão, o jeito que tem que ser, a indicação correta. Porque o mercado hoje está para todo mundo. Temos várias, a gente não fala nem de concorrentes, né? Eu falo os parceiros. Tem várias empresas do nosso ramo de nutrição animal que são ótimas também, né? Que até a gente espelha em grandes empresas aí também que tem 50, 70 anos de mercado. Então nós fazemos o quê? Pegamos essa turma, fazemos o treinamento, sempre a gente fala, o que o cliente precisa nós vamos atender. Ouve o cliente, acho que o principal é isso, ouvir a necessidade do cliente. Porque tem muita gente que quer vender, a ânsia de vender, igual você falou, a gente chega já querendo vender e pronto, tirar o pedido e ir embora. Mas não é isso, atende o cliente. Minha esposa é médica, até eu falo com isso. Até a médica, ela tem que ser comercial. E hoje, nessa geração Y, Z que esse pessoal fala em hoje em dia, eu me incluo nessa também, né, que eu tô com 36 anos, né? Tô com 35 na média. Então eu me incluo nessa geração. Meu pai que tá com 62, 63 anos, já é uma geração mais paciente. Então, o que a gente faz, essa geração nossa? Já quer vender e pronto, bateu o martelo e acabou. Nós precisamos saber ouvir mais. É isso que eu falo para os meus vendedores. Gente, ouve a necessidade do cliente, entenda o que ele quer. Muitas vezes o cliente quer um produto, mas ele quer uma assistência em outra coisa. No manejo de pasto, numa qualidade de gado, na genética do animal, o que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Às vezes não está só na nutrição, está no manejo de pasto, de pastagem que pode ser feito, a qualidade da forrageira que vai ser empregada naquele solo. Então tem todo esse âmbito aí que a gente pode ajudar. Eu chamo de cliente, mas chamo de amigo também, né? Quem é cliente nosso a gente chama de amigo. Então esses amigos parceiros em ajudar. Ele sair com a parte lucrativa e nós sair também. Ele tem que ser bem atendido. Eu acho que o principal nosso, hoje o diferencial da Zolut, que é uma empresa familiar. Então qualquer um tem meu número de telefone, qualquer um tem o telefone do meu pai, que fala com o gestor nosso, ou com o supervisor, ou com a equipe de marketing nossa, que está ali atrás também das câmeras. Então a gente é um conjunto. Hoje mais de 150 funcionários e trabalham em prol da empresa, que a gente tem que seguir nesse mesmo caminho. É atender a necessidade do cliente, entender a necessidade dele. Esse é o grande propósito nosso. Oba, maravilha. Esse aí é a atividade fim. Exatamente. Falando sobre forrageira, que você comentou agora há pouco, eu vi um vídeo seu, inclusive, em que você fala da qualidade que estava na propriedade, que ia produzir carne melhor, esse rebanho. Como que a Zolut também apoia nesse sentido? Porque uma coisa é o que você está colocando lá para o animal consumir, certo, né? E depois que vai impactar no que realmente ele vai ter de carne, de carcaça. Certo. A gente sempre fala que é um tripé, né? A parte do manejo, da nutrição, ali da mão de obra, tudo tem que estar engajado dentro da fazenda. Esse dia até um cliente nosso ligou e falou: Gustavo, o produto que vocês indicou aqui é bom demais, é milagroso. Não existe produto milagroso, já falo isso de cara. Então tem muita gente que fala: nossa, produto vai salvar. Não, não vai salvar, é um conjunto. Então, para as coisas darem certo, que seja qualquer lugar, qualquer âmbito, seja no âmbito familiar, dentro da sua casa, tem que ter um conjunto. Uma pessoa só não faz a coisa acontecer. Então, nós depende do conjunto. O que é o conjunto nosso? A nutrição tem que estar boa,
A forrageira que você falou tem que estar adequada aqui. O que é a forrageira, pessoal? É o capim. O capim tem que estar à disposição do animal. Não adianta um pasto baixo, um capim baixo, porque não vai dar resultado só o produto. E encarece também no bolso do produtor. Então, assim, o que nós temos de mais barato, entre aspas? É o capim. Então, que jeito nós temos que tratar nosso capim? Como se fosse uma lavoura. Existe uma grande diferença entre o pecuarista e o agricultor. Eu sou os dois. Eu falo na pessoa física, esquecendo o CNPJ da empresa. Nós somos pecuaristas, nós temos fazenda de pecuária e temos fazenda de agricultura. Então nós temos que levar a parte da pecuária com a mesma seriedade que os agricultores levam também. Porque o capim é uma parte agrícola. Então o que nós temos mais barato hoje na propriedade é o capim. Então tem que estar com a forrageira bem fornecida, com manejo bacana. E sim, nós participamos dessa forma, que jeito? Indicando a forrageira certa. Nós temos hoje a parceira nossa, até junto conosco no stand, que é a Sementes Lima, que a gente faz essa parte de revenda das Sementes Lima. Nós temos uma novidade que esse ano, pessoal, nós vamos vir, eu já falo esse ano porque a safra de planta de capim, né, de forrageira já começa, já se inicia agora em setembro para outubro, dependendo da chuva de cada região. Então nós vamos ter também as Sementes Zollute, que o nosso diretor de marketing está ali, o Danilão, que já está falando toda a parte de sacaria, né, Danilo, também. Então a gente vai ter essa novidade, que é a Sementes Zollute, que também vai ser Sementes Lima, porque nós vamos comprar das Sementes Limas, que eu confio muito no trabalho das Sementes Lima, já estamos 5 anos de parceria, eles vão embalar essa semente forrageira para nós e nós vamos vender ela no mercado. Então nós participamos dessa forma, indicando a nutrição correta, indicando o manejo de capim correto, indicando o capim correto para aquela região. Não adianta eu querer plantar, às vezes, um pânico, que é um mombaço ou um miyagi, que é nessa, às vezes você não está entendendo muito, que é a parte mais técnica, mas às vezes o internauta ali tá entendendo, mas não adianta eu querer uma terra que não é produtiva para o Miyagi, para o Mombasa, que é um pânico que nós vamos entrar. O que acontece? Indicar uma coisa que não vai dar certo. Então nós temos toda essa parte, essa responsabilidade de indicar, né, a coisa necessária para o produtor. Falando sobre coisa necessária, a gente sabe que a armazenagem é sempre um gargalo em alguns estados, no Brasil inteiro, né, Gustavo? Certo. Não tem como falar do tanto que se produz, ainda não conseguimos armazenar isso daí. Vocês construíram um armazém, então com o Armazém Zollute há poucos anos, é isso? Isso. O Armazém Zollute nós adquirimos do pessoal que era da R-Plan, uma grande empresa também. A gente ia construir o nosso armazém. Aí apareceu essa forma de parceria, nós acabamos que adquirimos o armazém deles, que fica ali na localização de Uruaçu para Niquelândia, que é uma região que hoje está sendo bastante produtora de grãos também, que é uma fronteira agrícola nova ali, juntamente com Porangatu, com esse sul do Tocantins aqui também. Para que nós adquirimos o armazém? O armazém é para nossa estocagem de produtos, que hoje o Brasil inteiro, tudo que produz não dá conta de estocar. E nós precisamos de grãos, né? Que seja ali o milho, que seja um sorgo. A soja nós temos lá também, mas a soja integral, que é a soja inteira, a gente não usa no nosso produto. Mas usamos o farelo de soja, fazemos parceria, entregamos soja também e pegamos o farelo de soja. Funciona como armazém geral, que a gente faz serviços para produtores da região, quem queira levar a soja ou o milho lá para fazer, né, essa armazenagem, e também usando para nossa estocagem. Então tem 3 anos, acho que é isso, eu sou um pouco ruim de data, mas é em torno de 3 anos que a gente adquiriu esse armazém para fazer a parte de estocagem de grãos, para ter um volume de vendas aí, de proteinado, de ração melhor. É um investimento que vale a pena hoje, né? Vale a pena também. Então tem a parte fabril nosso que a gente está automatizando, sempre está fazendo melhorias na parte fabril nosso, que a fábrica é localizada em Goianésia. E também tem essa parte do armazém, que é Uruaçu, que fica perto, dá em torno de 130 quilômetros, né, da região. E nós vendemos muito, de Goianésia rumo norte. Então nós estamos muito focados no norte do Goiás, né, abrindo os braços aí que vai no Vale do Araguaia, toda essa região, Mato Grosso, que entra o Tocantins inteiro, até no Bico do Papagaio, que é Araguaína ali para cima. E aí estende para o Pará, que vai entrando para Vila Rica, que o norte do Mato Grosso ali. Tem a Bahia também, Luiz Eduardo Magalhães, que atendemos bastante. Então tem o pessoal do Ceará. Temos uma parceria lá que se chama Centro-Sul do Ceará, que é em Iguatu. Em torno de 200, 250 quilômetros de Fortaleza, para o pessoal entender, para dentro do estado ali. Também está sendo uma região bastante produtiva. Tem algumas áreas que a gente começa a ouvir falar e daqui a pouco elas despontam. Tipo o que aconteceu aqui no próprio Tocantins. Exatamente. Quando o pessoal justamente falou dessa explosão da produtividade. Né? E aqui também é um mercado bastante interessante para vocês, né? É interessante, porque que agrega a famosa ILP, Integração Lavoura e Pecuária. O que nós fazemos aqui hoje? Entramos com essa parte, que é a parte de agrícola, né? Que está entrando bastante aqui nesse sul do Tocantins, precisa de uma forrageira, precisa do capim, certo?
para fazer essa parte de palhada. E o que acontece? A área aqui, a maioria das áreas nossas aqui do Tocantins, né, que nós atendemos, não dá a segunda safra igual às vezes dá no sudoeste goiano, né, no sul do país, que entra com milho ou com sorgo. Então a safrinha do pessoal aqui está sendo gado, que seja uma vaca, que seja uma engorda de boi ou uma recria, enfim. Então nós estamos fazendo essa integração lavoura e pecuária, isso é bastante interessante para nós. Deixa a sua fazenda mais produtiva, deixa, vamos falar, mais tecnificada e dá para você ter, vamos falar que seja a parte de bovinos e ter a parte agrícola também dentro da fazenda, isso é bacana. Gustavo, você falou no início que a trajetória de vocês começou lá com o seu pai. Isso. E a gente tem visto muitas empresas, propriedades rurais, né, trabalhado aí com a sucessão. Você já está atuando, mas como você entende esse processo? A gente sabe que em algumas famílias é um pouco mais difícil, em outras é um pouco mais fácil. Agora há pouco a gente viu o Ricardo falando sobre essa parte, né, dos pais escutarem os filhos, dos filhos respeitarem os pais. Como foi isso com vocês? Como tem sido? E só para deixar aqui também um agradecimento ao Ricardo, que teve a palestra aqui, gente, que foi maravilhosa. E agradecer a Agro 360 em trazer o Ricardo, que é um portfólio aí de altíssimo nível, né, da prateleira de cima que nós falamos. Então, assim, foi uma palestra maravilhosa. Eu não deu para me acompanhar tudo, porque a gente estava no nosso stand. Bom que era pertinho ali da onde foi a palestra. Mas eu sou fã dele, já acompanho nas redes sociais. Então, assim, para trazer um Ricardo aqui dentro. Então, assim, a feira está se tornando muito importante. Então, traz conhecimento. O Ricardo fala bastante coisas que a gente faz também, certo? Então, nessa parte de sucessão, não é fácil. Que jeito que eu falo que não é fácil, né? Eu acho que a melhor coisa é trabalhar com familiares, ainda mais com pai, vamos pensar assim, né? Eu tenho certeza que meu pai tem esse orgulho também em ter o filho dentro do negócio dele. Mas não é fácil, que a gente tem que saber lidar, mas é a coisa mais maravilhosa que tem. Por quê? Porque tem respeito, tem a parte empresarial, tem a parte familiar que agrega bastante, que vê assim, eu tenho 3 filhos também, tem 2 menininhas, lá em casa é tudo escadinha, é uma de 6, uma de 4 anos e um menininho de 2 anos. Eu já tento colocar isso no rumo do agro, né? Que nossa família, desde o tataravô, é do rumo do agro, então a gente tenta levar por esse caminho também. Lógico, às vezes pode seguir caminhos diferentes, nada contra, né? Outras profissões, que seja direito, medicina, enfim, né? Minha esposa é médica, pode seguir o caminho da medicina, que é lindo também. Mas a gente quer puxar um pouco pro nosso lado, eu acho que não tá errado nesse sentido também. Essa parte de sucessão foi bastante tranquila, porque meu pai é muito novo. Eu tô com 36 anos, meu pai é de 62, então ele vai fazer 63, fez agora no final do ano passado 62 anos. Muito cabeça aberta, é novo, é zootecnista, participa de muitos cursos. É muito moderno, dava assessoria antigamente para DBO, para Globo Rural, enfim. Então ele tem a cabeça aberta. Então ele soube introduzir tanto eu quanto meu irmão, a gente são 3 irmãos, que é uma irmã no meio, que ela mora em Goiânia, faz a parte, outra é nutrição, mas a parte de humanos, né, que a gente até brinca, ela faz a nutrição humana, a gente faz a nutrição de bovinos. Então eu e meu irmão bem envolvido dentro da empresa, juntamente com meu pai. Hoje o meu pai acho que até está mais folgado, entre aspas, porque ele está nas propriedades rurais nossas e a gente tomando conta mais da empresa, mas sempre, né, fica de olho e vigiando. Eu acho que essa parte de sucessão tem um pouco de ego, que é mais ou menos igual da selva, vamos pensar leões. Leões dentro de casa brigam, isso é normal, né? Só que lá dentro de casa meu pai foi sempre levando isso com leveza. Então a gente pode ter alguma discussão de algum assunto, pode discutir. Então, pessoal, discutir um assunto é diferente de brigar. A gente está discutindo sobre aquele assunto. Pronto. Então, lá em casa não tem briga. Quando eu falo em casa, é empresa e tudo mais. Não tem briga nessa parte. Então, se meu pai fala um trem também, a gente já obedece e pronto. Né? Se ele está falando, ele tem uma experiência nesse mercado aí. Eu acho que ele foi levando naturalmente isso aí. Eu quero ter esse exemplo também com meus filhos. Se eles quiserem vir participar dentro da empresa, também levar esse legado aí da Zoolute por muitos e muitos anos. Tomara que dê certo também. Vai dar sim. Amém. Quando tem exemplos bons ali, a gente costuma seguir, né? Exatamente. Olha, a gente está caminhando para o nosso fim do nosso podcast, Gustavo. Eu gostaria de te pedir para deixar suas palavras finais para o pessoal que está nos acompanhando, nos assistindo, trazendo aí mais informações a respeito da Zoolute. Eu tenho certeza que vocês, como falou, são tão arrojados, estão sempre pensando um passo à frente, né? Isso. Pessoal, a palavra final aqui é... Eu falo demais, né? Então... Você chegou aqui, eu fico meio caladinho no começo, né? Meio tímido. Você tá pensando, será que esse menino vai dar conta de falar? Meu pai fala assim, não pode pôr o microfone na mão dele não, senão ele não para de falar. Mas é meu jeito mais comercial de ser. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Falando para todo o Brasil. Agradecer os meninos, o Douglas, o Diego, por essa grande feira. O produzir, independente se você vai produzir soja, gado, roupa, sapato, microfone, né? Qualquer coisa, celular, o produzir é muito difícil. Então, eles produziram uma feira
que já vem sendo sucesso há muitos anos. Então eu sei, eu sou um pouco dentro de casa deles, eu sei o trabalho que dá para produzir essa feira, ter essa estrutura, energia acaba, energia volta, tem que molhar o chão para o pessoal passar para não ter poeira, é muito detalhes. Então produzir é muito difícil. Então o meu recado aqui hoje é agradecer aos produtores, independente que se produz uma feira dessa, que são produtores rurais também, ou se independente se produz, né, a parte do agro ou da pecuária, porque não vem vindo, eu falo assim, esses anos não tem sido fácil para o agro brasileiro, certo? Mas nós vamos saindo, nós vamos conseguir estar enxergando ali uma luz no fim do túnel, a gente sempre tem uma esperança boa, tem coisas boas para vir, tenho certeza disso no agro em geral, para o Brasil em geral também, as coisas estão e vão melhorar, e que Deus continue abençoando nós que é do agro, que é da pecuária, porque é uma grande importância não só para o Brasil, para o mundo inteiro, para a sobrevivência da população. Eu peço, pessoal, reze por nós, de verdade. Eu sou católico, bem católico, e eu sempre peço as minhas orações, eu e minha esposa, a gente reza o terço, o Danilo tá ali, é prova disso, a gente reza o terço toda noite, e eu peço pro agro, eu peço pros meus funcionários, que dê paciência para todos, para lidar conosco, e para quem produz, porque eu preciso de produtores, independente se é produtor de feira, se é produtor do agro, se é produtor de um microfone desse. Então acho que nós, quem produz, independente da sua parte fabril, tem que ser abençoado por Deus, e quem trabalha nessa parte também, porque é o que move o mundo e move o Brasil, e que Deus e Nossa Senhora consiga interceder por todos nós aí, e obrigado por deixar eu falar aqui um pouquinho. Amém, muito obrigada pela sua participação conosco, viu? Tá, Joia, obrigado. Nós conversamos aqui então com o Gustavo Zolute, diretor comercial da Zolute, um prazer recebê-lo, e quero te convidar para nos acompanhar ainda nesse sábado, tem mais podcast rolando aqui, podcast Agro 360, Terra de Gigantes.